Muito boa noite, estamos ao vivo. Noite de terça-feira, dia 12 de janeiro de 2021, e graças a Deus nós chegamos até aqui. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham aqui. O Guilherme Pena. O Guilherme Pena, ele tira folga, mas continua conosco aqui. Grande abraço, Guilherme. Dando boa noite a todos aí. A Cláudia Noronha, boa noite. A Mércia também, grande abraço, Mércia, dando boa noite a todos nós. Grande abraço a todos vocês. Obrigado por estarem conosco aqui nessa noite. E hoje, vocês já sabem, né? Estamos aqui com a palestra do João Lúcio, né, Reconstruindo Emoções, que é um tema assim de altíssimo interesse a todos nós. E vamos, né, a nossa prece para chamar aqui o João Lúcio para comandar para a gente aqui, né, e a palestra de hoje. Nós recolhemos mais ensinamentos de mais alto. Convido todos a uma prece. Senhor Jesus, nosso mestre, nosso Senhor, nosso tutor, esteja conosco na noite de hoje, nesse estudo que é singelo na representação aqui no plano físico, mas que é sempre grandioso visto dos planos espirituais, pois que somos nós, os seus discípulos, solicitando a tua presença através das palavras e hoje através da voz do nosso amigo João Lúcio, encarregado das informações do estudo da noite de hoje. Permaneça conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então está conosco aqui agora o João Lúcio. Boa noite, João Lúcio. A palavra é toda sua, né? Você já é de casa, né? Não precisa de cerimônia. Né? Eu, se fosse fazer uma apresentação do João Lúcio, ia falar assim, aquele trabalhador, né, que tem ficha, né, que tem trabalhos prestados, não precisa de apresentação. Né? Muito obrigado pela palestra de hoje, já antecipadamente. E fica à vontade aí, a palavra é toda sua. Boa noite. Obrigado, Stanley, meu irmão e amigo. Boa noite a todos, minha esposa, sogra, Guilherme e demais colegas que eu não percebi aí na presença, mas que com certeza estão aí nos assistindo e os outros que chegarão, com certeza receberão também. Isso. Então, Jesus nos abençoe. Vamos conversar hoje sobre reconstruindo as emoções. É um tema muito importante para todos nós, né? Ele é um tema muito atual. Nós estamos ouvindo falar sobre as emoções em todos os cantos do planeta. E há muita confusão entre algumas palavras, como, por exemplo, emoção e sentimento. Será que a gente consegue diferenciar? A gente realmente sabe o que é uma emoção? A gente realmente sabe o que é um sentimento? Ou é tudo a mesma coisa? Eu vou compartilhar aqui uma tela. São alguns apontamentos que eu fiz, baseado numa palestra que o professor Haroldo Dutra fez, e estamos usando como referência o que ele traz, e também alguns textos de Joana de Ângeles, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa nortear essa nossa conversa. Na verdade, a interação vai acontecer aí se vocês colocarem alguma pergunta, alguma coisa, né? Sintam-se à vontade em fazê-lo. À medida que forem colocando, se for necessário, o próprio Stanley vai me avisar para que eu possa responder. Então, vamos compartilhar. Não tem nada de original, né, naquilo que nós estamos falando, apenas repetindo o que a gente tem visto e ouvido. Vamos atualizar as questões. Vamos ver aqui, janela do aplicativo, reconstruindo as emoções. Isso. Então, está aí na tela, né, a parte que a gente quer trazer.
Aqui, ó, eu vou abrir a nossa discussão com essa pergunta aí, né? As emoções são boas ou más? Se vocês quiserem responder aí, podem responder aí para depois a gente avaliar, viu, Stanley? Como eu estou aqui vendo o que eu estou compartilhando, não dá para ver as perguntas, então, as respostas. A minha primeira pergunta, que eu estou abrindo nossa discussão, as emoções, elas são boas ou más? Claro que para responder isso aí, eu teria que saber o que é emoção, né? Então, mas dentro dos seus conhecimentos, daquilo que você sabe, eu gostaria que vocês digitassem aí, se as emoções são boas ou más. Eu dei um jeito aqui de verificar aqui, deixa eu ver, as respostas eu também consigo. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Olha lá, as respostas, né? São boas ou más as emoções? Vamos ver, né? Eu vou voltar aqui para a minha tela. Então, são boas ou más as emoções? Essa é uma pergunta que nós pretendemos respondê-las de uma maneira mais pontual e mais abrangente. Tá? Não é simplesmente falar que é boa ou que é má. Vamos ver em que sentido. Também traremos a definição de emoção, sentimento e estado de humor. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O que é que vem a ser emoção? E aí a gente já traz a primeira definição, tá? Eu pesquisei isso em outras fontes, daqui a pouco eu revelo a fonte qual que é. Reações humanas às mais variadas situações. Então, olha o que é emoção. Vamos entender como reações humanas. Embora também a gente sabe que algumas emoções são compartilhadas com os animais, né? Mas aqui nós estamos tratando do universo humano. Reações humanas às mais variadas situações. As mais variadas situações. Então, você está diante de uma situação qualquer, é uma reação, né? É o reagir. Não é nem aí uma ação, é uma reação, porque a ação já predispõe uma elaboração. Então, olha, quando se fala em emoção, é uma reação. Quando você viu, já aconteceu. Quando você viu, você já fez, né? Então, é uma reação às mais variadas situações. Você está no trânsito, por exemplo, andando tranquilamente, vem uma pessoa de buzina. E aquelas buzinas de caminhão, né? Você imagina? Qual que é a sua reação ali? Então, é a reação. Então, é importante entender já essa palavra aí, reação, às mais variadas situações. Então, podemos fazer uma comparação das emoções com os elementos da tabela periódica. E aí a gente vai tentar explicar emoção, sentimento e estado de humor. Nós temos lá na tabela periódica mais de 100 elementos, né, que são os átomos, né, hidrogênio, oxigênio, carbono e diversos outros. Então, nós temos mais de 100 elementos. Então, nós vamos tratar a emoção como se fosse os átomos. Os mais de 100 átomos aí, né? Então, cada emoção é um átomo. O sentimento seria a molécula, as moléculas unindo as emoções. E o estado de humor seria o sentimento mais elaborado, seria uma substância. Mas nós vamos ver isso aos poucos, tá? Então, exemplo aí, ó. Exemplo. O átomo de hidrogênio e oxigênio, juntos, formando a molécula de água, quando o H é 2, ó, aí nós formamos a molécula de água, né? Sal e outras substâncias, e aí a gente tem outras moléculas com diversos outros átomos. Então, aqui a gente tem a emoção. No caso de uma substância, seria a água mais o sal. Chocolate é uma substância, né? Então, assim, aqui a gente já entra não na área da emoção. Aqui está lá em cima aí, ó, o estado de humor. Estado de humor é um sentimento mais elaborado. Na nossa analogia, a emoção são os átomos, H, oxigênio, hidrogênio e oxigênio. Quando eles estão juntos, H2O, nós temos a molécula,
e a molécula é o sentimento, importante pensar nisso. Então, o que é o sentimento? O sentimento é a união ou o conjunto dos átomos, das emoções. Então, aqui a gente já faz uma distinção muito clara, tá? Sentimento na nossa comparação, a molécula, porque une as emoções, une os átomos. A emoção são os átomos, tá? Então, é importante isso. Vamos lá que nós vamos trabalhar um pouquinho essa ideia aí. Emoção, átomo, sentimento, molécula, estado de humor, as substâncias. Nós podemos unir aí a água com o sal, por exemplo, e a gente tem o estado de humor, sendo que a água e o sal seriam sentimentos separados, né? Quando juntamos emoções, temos os sentimentos. Quando juntamos sentimentos, forma, então, o estado de humor. Ok. Vamos lá. Emoção é uma coisa aqui, é outra coisa muito importante, né? Olha só. Vamos mudar isso aqui um pouquinho. Emoção é uma coisa muito rápida, é automática, é fisiológica. Dura de 9 a 13 milésimos de segundo. Isso já foi pesquisado, não dá nem tempo de perceber. Por isso confundimos com sentimentos, estado de humor. Quando assustamos, o coração acelera, por exemplo, e a gente nem percebe. O exemplo que eu dei do carro que buzina atrás de você, com aquela buzinaça, né? Você não está nem esperando, ou alguém qualquer, imediatamente vem uma reação. E está falando aqui, ó, ela é automática, ela é fisiológica. A emoção, você não tem tempo para pensar nela. Olha, foi até medido, isso aqui são análises, estudos fisiológicos, da neurologia, né, das ciências neurológicas. Então, mediu-se a emoção e ela vem, né, ela duração de 9 a 13 segundos. Então, aqui a gente já começa a pensar, então, por que eu tenho a emoção de raiva durante o dia todo? 1 hora, né? Eu permaneço com aquela buzina na minha cabeça e a raiva, aquela emoção o tempo todo. Aí, a emoção mais elaborada já é o sentimento. A coisa já é diferente, porque essa aqui é a duração da emoção. O resto gira por nossa conta, quando ela é automática e fisiológica. Olha, é a resposta fisiológica, da fisiologia do nosso corpo. Então, emoção é uma coisa muito rápida. Então, aqui a gente já percebe as nuances, né, de sentimento, emoção. Então, a emoção é coisa rápida. Ela pode se unir a um átomo, né? Ela pode se unir a uma raiva, pode se unir a uma tristeza. Olha, e aí vai formando o sentimento. Então, que fique claro para todos nós essa questão da emoção, gente. A emoção, então, é automática. E nós todos temos emoções. Aí a pergunta é: todas as emoções são boas? Não existe emoção ruim. Ah, tá, isso aqui é uma afirmação, né? Todas as emoções são boas. Não existe emoções ruins ou emoção ruim. Ah, mas que coisa estranha. Então, toda emoção é boa? Gente, se a emoção é automática, é fisiológica, né? Como é que a natureza nos daria algo que não é bom para a gente? É uma pergunta. Então, a afirmativa hoje em dia, dos pesquisadores, psicólogos, psiquiatras, né, e neurocientistas, é que todas as emoções são boas, enquanto essa emoção rápida, essa resposta fisiológica. Não existe emoção ruim. Eu faria uma comparação com fogo. O fogo, ele não é bom nem ruim, né? Vai depender da utilização, a forma com que eu lido, com que eu trato com ele. Então, é importante também esse outro entendimento. Todas as emoções são boas. Não existe emoção ruim. Aí a pergunta, por que então? E eu vou responder de vermelho. Porque as emoções garantem a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Como então a emoção pode garantir a sobrevivência? Antes disso, a gente precisa entender, lembrar quais são as emoções, né? Olha aí, eu tenho algumas aí. Medo, tristeza, confiança, alegria, atração, repulsa, nojo, dentre outras, né? Nojo é uma emoção, gente.
repulsa, atração, alegria. Agora, aqui a gente só tem 7, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas já existem pesquisas que provam que existem mais emoções, tá? Mas vamos ver aqui outros exemplos. Olha, segundo uma pesquisa recente, agosto de 2019, publicada pelo PNAS, está no site deles. O que é? O PNAS é a publicação oficial da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. É uma ciência, uma revista muito especializada, muito conhecida e confiável, né? Vários cientistas. Aí tem uma pesquisa de 2 professores, aqui tem o nome deles, né? Aqui é um deles, Daker Keltner, professor de psicologia da Universidade de Califórnia e autor do estudo. Ele fala assim, ó, descobrimos que 27 emoções distintas e não 6, aí ele cita 6, né? Felicidade, tristeza, medo, raiva e nojo, foram necessárias para explicar a forma como os voluntários respondiam a cada um dos vídeos exibidos. Lembra da definição lá em cima? Que emoção são reações humanas. O que ele fez? Eles fizeram uma pesquisa, mostraram vídeos, né? Está falando aqui, ó. Foram necessárias a forma como os voluntários respondiam a cada um dos vídeos exibidos. Então, eles avaliaram isso com várias pessoas, né? E aqui, olha as emoções que eles encontraram. Admiração, adoração, apreciação, estética, diversão, ansiedade, temor, estranheza, tédio, calma, confusão, desejo, nojo, dor empática, encantamento, inveja, excitação, medo, horror, interesse, alegria, nostalgia, romance, tristeza, satisfação, desejo sexual, simpatia, triunfo. Eu contei aqui, tem 27 mesmo, viu, gente? Segundo alguns autores, a inveja, por exemplo, não é emoção, é sentimento. Mas isso a gente vai conversar depois. A maioria aqui são emoções, né? Olha que tanto de emoção, que é uma resposta automática. Olha a admiração. Você vê uma flor, por exemplo, vem aquela resposta automática de admiração. E é fisiológica isso, às vezes. Agora, você vai elaborar isso, aí já passa para sentimento. Joana de Ângeles, no livro aqui chamado Vidas Vazias, que é um livro, o livro de... É o anterior ao mais recente, né, do Divaldo Franco. Vamos ver se vocês estão vendo aí. É aqui. Vidas Vazias, né? É um livro de março de 2020. Ela tem uma lição aqui muito bacana, que eu vou trazer alguns pontos dele, que é o capítulo 20, que é o esforço contínuo, né? Ela fala assim, olha, disciplina a emoção de tal forma que as reações nervosas não intervenham nas tuas expressões de conduta. Olha só, as reações nervosas, né? É preciso, então, as reações nervosas são essa definição de emoção que nós estamos tendo aí. Então, aqui, disciplina a emoção pode estar bem relacionado à questão dos sentimentos. Disciplina o sentimento de forma que as emoções não intervenham nas tuas expressões de conduta. Porque, às vezes, as emoções, elas, quando chegam, vêm, você nem viu e já aconteceu, né? Agora, quando coloca e propõe disciplina à emoção, dá-nos a entender que tem, sim, uma forma da gente controlar, por exemplo, a raiva. Essa buzina que o senhor lá, o jovem lá, né, realizou, fez, né? A gente para um pouquinho, né? Não pensa palavrão, não pensa mal, não xinga a mãe dele, nem nada. Respira, medita, né? Dizem os especialistas que com 60 segundos a gente consegue retomar o controle das nossas emoções, da nossa normalidade. O coração volta a bater normal, porque na emoção da raiva, por exemplo, o coração acelera. Diversas outras coisas, reações físicas e orgânicas acontecem, né? Então, nessa hora, disciplina a emoção
é respirar, pensar duas vezes, tomar um copo com água, né, como o Chico falou certa vez com a senhora, né? Então, olha, tem como você trabalhar isso. Também há um entendimento de que que as emoções são protetivas. O medo, por exemplo, quando a pessoa não tem medo, ela está num quadro doentio, patológico. Psico, é uma psicopatologia, não há dúvida, né? Não ter medo de nada não é bom, é um distúrbio. E o oposto, ter medo de tudo, é outro distúrbio. Ter medo exagerado. Então, o medo, né? A pessoa que não tem medo de nada, ela é doente, ela tem alguma psicopatologia, né? Algumas crianças são tidas como corajosas porque não têm medo, mas elas também não têm o mínimo noção de perigo, porque deveria ter medo, sim. Aí a gente vê vários acidentes aí acontecendo, crianças pulando de prédio, caindo, nadando, entrando na piscina funda sozinhas, porque fala que não tem medo. Se tivesse ali um medozinho, né? Com certeza, opa, não vou. E várias outras situações que a gente tem visto, e adultos também, não tem medo de nada, enfrentando a lei, enfrentando a ordem, enfrentando policiais, enfrentando os pais, né, e etc. Não, tem que ter medo. O medo é protetivo, vai nos auxiliar também. Agora, a pessoa que não tem medo, ela está fazendo uma psicopatologia, né? O que também tem medo de tudo, não quer sair porque um avião pode cair na cabeça, né? Senão vai isso, aquilo, isso também é doença. Então, olha, o medo, onde está o equilíbrio? Na disciplina da emoção, que está aí, ó. É preciso buscar o meio termo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É preciso pôr o pé na terra, porque não ter medo é impossível, né? Às vezes você vê um bicho peçonhento, alguma ameaça, né? Essas chuvas aí, de ultimamente, dependendo da região que você mora, dá medo mesmo. Até dá medo para o outro. Mas isso pode ser um fator protetivo. Quando a gente falou lá das emoções, aqui, ó, por que as emoções são boas? Porque garantem a sobrevivência e a perpetuação da espécie. Então, se a gente tem o equilíbrio em relação ao medo, nós estamos garantindo a sobrevivência. Ah, eu não tenho medo, por exemplo, do escorpião. Vou lá e pego o escorpião. Não, não é a questão de ter medo. Aí você, dependendo se você for um biólogo, um especialista, sabe como fazer, o que faz, né? Mas a gente tem que saber que medo, olha aqui, não só medo, gente, é medo, é tristeza, é confiança, alegria, tudo aqui é preciso ter o ponto de equilíbrio. Eles existem, a gente não pode negar, mas a gente precisa também saber que não ter tristeza. Quem fala, eu não tenho tristeza nenhuma, é outra doença, tem sim. Vai analisar, porque uma hora ela chega, ela te dá uma reação, né? E o inverso também, eu sou uma pessoa triste demais, vai fazer uma depressão, né? Então a gente está falando no campo das emoções. Vamos seguir aqui. Por que o medo é protetivo? Porque a emoção do medo nos protege, nos garante a sobrevivência, garante a nossa integridade física e psíquica. Isso acontece com todas as emoções. A emoção, então, é boa. Eu vi uma reportagem agora de um grupo de alpinistas, eles estavam numa região aí, que eu não sei onde foi, na Europa, e eles entraram numa área lá, em que eles estavam andando assim, com aqueles andam nas neves, né? E alpinistas, né? Aí, de repente, teve uma avalanche. E a avalanche desceu mesmo, e naquela região que eles estavam, um deles ficou preso até o pescoço com neve, uma coisa que eu vi ontem. Aí depois eles falaram assim, que um deles, né? A gente deveria ter sido mais previdente, porque ali não era uma boa região. Parece que ele tinha aquilo, né? Ele devia ter sido medroso nessa hora. Não vou, vamos ter cuidado, vamos esperar. Então, isso poderia ter garantido que eles evitassem, aguardassem uma melhor hora. Parece que ele sabia. Então, o medo
é protetivo. Por pouco ele não vai, né? Eles eram 5. Quando se experimenta uma certa emoção com muita frequência, pode-se exagerar na expressão desta emoção ou faltar. Aqui entra um aspecto importante: o excesso ou a falta na intensidade de uma emoção é o desequilíbrio. Então, excesso na emoção e a falta dela é uma situação desequilibradora, está em desequilíbrio. Porque aquela pessoa que só tem o tempo todo uma determinada emoção, com certeza a resposta dela àquela situação vai se tornar desequilibrada. Então, o excesso ou a falta na intensidade de uma emoção é o desequilíbrio, né? A gente vê lá, eu até grifei aí, os discípulos de Jesus, né? Pedro é um clássico exemplo da falta de fé no próprio Cristo, todo aquele receio dele, aquela timidez, será que vai dar certo isso, aquilo, o medo dele em ser preso, né, que ele até exagerou. Judas, por exemplo, né, ali também teve emoções assim muito fortes, faltando várias coisas. Olha, se faltar medo não é bom, se sobrar medo também não é bom. Né? A emoção é boa no equilíbrio. Não ter medo, e nós estamos vivendo uma época em que eu estou vendo, hoje mesmo eu vi um moço andando lá na José Cândido, ele estava com máscara normal que a gente usa, e estava andando, caminhando, e com aquela outra, né, que eu esqueci até o nome, tipo um plástico assim, que eu esqueci o nome que a gente coloca. Eu fiquei pensando comigo, a necessidade das duas, tem que respeitar que às vezes ele está com uma doença, ele tem um problema mais sério, né? Então, a gente tem que respeitar. Mas o que nós estamos vendo é um excessivo medo relativamente ao coronavírus. Mas também não é ter medo, não é sair enfrentando, não existe. Tem gente que nega a pandemia. Isso é papo, porque é uma falta de visão, gente. Está morrendo, desencarnando gente aí em todos os cantos do mundo. O Brasil não está fora disso, Estados Unidos, né? Então, você não vai enfrentar esse corona, você vai manter as condições, os protocolos de higiene e os cuidados. Principalmente se você estiver andando em grupo, se você entrar numa loteria, na padaria, né, manter a máscara, os cuidados, a limpeza das mãos e etc. Agora, você também não vai ficar internado dentro de casa, com medo do coronavírus. A casa em que ele te busca quando você tem que passar por essa situação dentro da sua casa. Né? Então, a gente tem que ter aí o equilíbrio. Tenho medo, mas também não tenho, né? Não é um enfrentamento, mas é também, eu não vou me esconder. Eu não vou esconder como um avestruz se esconde, né? Enfiando a cara debaixo da terra. Não, não. Eu vou viver conforme as minhas necessidades, tomando todos os cuidados, as vacinas estão chegando, né? Aí batendo as nossas portas. Nós precisamos de ter, no mínimo, o equilíbrio aí nessa situação, e nos interessa a todos. Então, a emoção, ela é boa no equilíbrio, quando você está equilibrado. Pergunta: como desequilibramos as emoções? Ela é uma resposta, então, automática, fisiológica, a gente não tem poder sobre elas assim de imediato. E a resposta também está aí, ó, por causa dos hábitos emocionais. Nós desequilibramos as emoções por conta dos hábitos emocionais. O que é o hábito emocional? Aquilo que a gente viu há pouco, aquela repetição de uma determinada emoção. E deixa que isso toma conta, isso vai ganhando espaço dentro de nós, né? Então, olha, os hábitos emocionais, que é a prática, tem até aí, eu coloquei o significado de hábito, ação que repete com frequência e regularidade. Então, é um hábito emocional da tristeza. Você vê, hoje mesmo, né, você vê as notícias aí do coronavírus, das estatísticas, eu critico isso demais, porque eles só falam o número de mortes, e só do corona é um foco. Eu entendo a preocupação da mídia como um todo, mas eu acho que há um gesto de terrorismo aí, porque também não falam do número dos que se recuperaram. Então, está faltando informação.
né? Estão escondendo de propósito, talvez para mostrar para a população o negócio é sério, fique esperto. Mas eu acho que tem que deixar a população decidir esse tipo de situação e não ficarmos à mercê dessas imposições das mídias que querem trazer o terror. Mas enquanto houverem maus consumidores, né, nós teremos uma mídia manipuladora. Mas que é preciso, sim, buscarmos, então, por nossa própria conta, o número daqueles que estão se recuperando, que é muito, do que os que estão morrendo. E outra informação também que eu sinto falta, mas eu tenho um site que eu sempre procuro, é do número das pessoas que morrem também por outros motivos. Não se morre só pelo corona, mas dá a impressão que só está morrendo por ele. Então, gente, equilíbrio das emoções, né? É o controle das emoções, é o reconstruir as emoções. Vamos seguir. Como a tristeza pode ser protetiva? Já que nós estamos falando que a emoção é protetiva, como que a tristeza pode ser protetiva? Vou pôr resposta aí de vermelho, ó. Tá aí, ó. A emoção tristeza, então nós estamos tratando como uma resposta automática, né? É um indicador de que falta algo ou que se perdeu algo. Então, o que é a tristeza? Está faltando alguma coisa. Aí o exemplo, se falta comida para um gatinho, um cachorrinho, eles ficam com fome, tristes e com fome, né? Agora, a tristeza está indicando que está faltando algo. Que pode ser esse algo? Vamos dar mais uma chance aí. Eu gostaria que vocês me ajudassem. Se tristeza é indicador de que falta algo ou se perdeu algo, escrevam aí, por favor, né? O que pode ser esse algo aí? Quem ousa aí a trazer para nós aí? Que algo é esse que pode se perder para caracterizar a tristeza? Vamos lá, vamos ver se a turma está afiada aí com o Facebook. Não, aqui é o YouTube, né? Escrevam aí, quem está me ouvindo aí direitinho, por favor. Já que tristeza, a emoção é o indicador de que se perdeu algo, né? Ou que está fazendo falta, eu gostaria. Vamos lá. Então, vou trazer aqui, ó. A falta pode ser dolorosa, né? Se não tivermos tristeza, pode ser perigoso. Por quê? Não teríamos a percepção da perda, nem da falta. Não se perceberia o que perdeu, nem o que falta. Então, quando fala que a emoção tristeza é protetiva, é porque a falta, se você não sente falta, por exemplo, de uma pessoa amada, de um abraço, né? Hoje em dia está faltando, de um emprego, de uma situação anterior positiva, olha só, né? Você não vai buscar escolher, você não vai ter critérios até para escolher algo melhor. Então, a tristeza, ela é protetiva, sim, porque ela nos protege para que a gente possa tomar ações num futuro melhor que as atuais, que aquelas que a gente até tomou. Nesse filme aqui, que muitos de vocês já viram, né, Divertidamente, eu vi parte, eu não vi ele todo, mas eu lembro lá dessa passagem, né, que a emoção tristeza é uma menina que ela tem várias emoções, conversa com as emoções dominam, mandam, comandam. A tristeza é excluída na mente da menina pelas outras emoções. E o que aconteceu? A menina começa a ter uma série de problemas, inclusive de esquecimento. Então, não se exclui a tristeza, não se exclui as emoções. Se excluir qualquer emoção, você vai ter problema na frente, né? Olha aí, a tristeza ajuda na fixação da memória. Fixamos em nossas mentes experiências dolorosas. Memorizamos aquilo que foi doloroso. As coisas alegres também, né? Alegria é outra emoção. Mas a tristeza ajuda a gente a fixar um mau caminho, né? Ajuda a gente a optar por uma situação que não aquela que até então a gente nos levou
e fez com que a gente chegasse nessa emoção de uma maneira muito profunda, né? Memorizamos o que perdemos e as faltas que tivemos para que possamos nos orientar em relação às... Importante isso, né? Vamos aumentar essa letra aqui, né? Olha só. Memorizamos o que perdemos e as faltas que tivemos para que possamos nos orientar em relação às escolhas futuras. Então, a tristeza, sim, é protetiva, né? Importante a gente pensar nesses aspectos emocionais, das emoções. A gente não trata hoje as emoções como algo prejudicial. O excesso de tristeza não é bom, nem a falta dele, né? Nem a falta dela. Equilíbrio nas emoções. Tristeza na medida certa é bom, como todas as emoções, quando equilibradas, vou aumentar de novo, porque é cada frase que a gente tem aqui, né, gente? Olha, o excesso de tristeza não é bom, nem a falta dela, né? Vamos corrigir aqui, nem a falta dela. O equilíbrio das emoções é o ideal. Tristeza na medida certa é bom, como todas as emoções, quando equilibradas, o são. Então, nós vamos desmistificar essa nossa visão das emoções. Nós não estamos falando dos sentimentos, nós estamos falando das emoções, das respostas emocionais que a gente está tendo em relação ao que nos acontece, né? Então, é fisiológica, é automática. Vamos ver, vamos seguir mais um pouquinho. O ser humano, é claro, é muito mais complexo que os animais. Nós sentimos tristeza, aqui que vem, olha, as faltas que eu deixei, por diversos motivos. Ficamos tristes pela falta de dinheiro, né? Falta de um abrigo, de carinho, de atenção, de reconhecimento, né? Então, de prazer, de realização, etc. Né? Então, o que a gente vê aqui? Indicativo de que está faltando ou que perdemos algo. Então, a tristeza não é está faltando alguma coisa? Perdemos alguma coisa? Então, a pessoa perdeu o abrigo. Fica triste, é natural, ela não vai ficar alegre, perdi meu abrigo, eu vou dormir relento, vou dormir na chuva. Não, né? É tristeza. Então, ela precisa de trabalhar isso. Desencarnou alguém que eu amava muito. Ah, vou ficar alegre, soltar foguetes aqui. Não, né? Você tem lá a sua tristeza, você tem, inclusive, hoje na psicologia, a orientação dos especialistas que você precisa curtir o luto, né? E nós precisamos de respeitar o luto dos outros. Essa é uma posição de equilíbrio. Respeitar as emoções que, às vezes, o outro está manifestando. Então, é importante termos esse sentimento. Todas as emoções, todas, são importantes para a nossa sobrevivência física e mental, para a nossa sociedade, para a nossa saúde física e mental. Aqui todas as frases são importantes, né, gente? Não tem uma aqui que não seja. Vamos colocar aqui, tamanho 28, ó. Todas as emoções são importantes para a nossa sobrevivência física e psíquica, para a nossa saúde física e mental. Muitas pessoas estão doentes mentais, têm doenças mentais, né? Dificuldades em compartilhar com os outros, em conviver, em ter empatia, porque não querem ignorar as emoções. Então, essa autoanálise, esse autoconhecimento é muito importante para você perceber, poxa, isso causou uma certa tristeza. Mas até que ponto que eu vou alimentar isso? Tudo bem, vamos seguir. Para o ser humano, este processo é muito mais complexo e muito mais intricado. Deixa eu subir isso aqui. A raiva é uma emoção. Tudo bem. Emoção que nos avisa que tem um obstáculo que precisa ser superado. Já que nós estamos falando da positividade da emoção, das emoções, raiva é uma delas. Raiva é diferente de comportamento violento. Vamos marcar isso aqui também, isso é muito importante. Porque às vezes nós confundimos raiva com comportamento. Raiva, enquanto emoção, é fisiológico, é automático. Vem a raiva. Ah, eu não tenho raiva de ninguém, não. Né? É outra falsidade, porque
às vezes você tem. Você não tem raiva porque a pessoa te xingou, porque a pessoa. Mas aí, se ela for lá no seu jardim, colher uma flor sem te pedir, você fica danado ou danada, né? É raiva. A questão é avançar nessa pessoa, comportamento, jogar a terra nela, jogar água, isso é violência. Violência não tem nada a ver com a emoção raiva. A emoção raiva pode ativar um comportamento violento, porque você é violento, mas não tem nada a ver com a raiva. A raiva é uma emoção, né? Então, olha a necessidade aqui de não controlar a raiva, e sim o comportamento. Mas como nós somos pessoas muito habituadas a nos comportar violentamente, vem às vezes uma contrariedade, um não, por exemplo, né, uma discordância, e imediatamente a gente já é, faz um comportamento violento. A gente não está vendo isso aí o tempo todo, né? O tempo todo na sociedade, no trânsito. A pessoa separa do outro, não quer ficar mais com o outro fica com raiva, triste, chateado, vai lá e mata, feminicídio. Olha que ignorância, olha que barbárie, né? A pessoa não pensa como eu, não acredita nas coisas como eu mato, ou então ela tem um dinheiro aí, né? Raiva, porque eu não tenho o que ela tem, não consegui, não fui laborioso. Então, o comportamento violento é uma atitude, né, um comportamento. Importante a gente separar a raiva de comportamento violento. A emoção raiva aqui é positiva. O comportamento violento é um hábito negativo. A gente não viu lá sobre os hábitos lá em cima? Por isso que fala que a raiva é uma emoção que nos avisa que tem um obstáculo que precisa ser superado. Vamos ver uma coisinha aqui, só um pouquinho, né? É isso aí. A Márcia que deve estar falando aí, né? Só não podemos estacionar na tristeza, no desânimo e certas emoções. Ok. Talvez se a gente estacionar um pouquinho só, né, Márcia? Estaciona um pouquinho, não fica muito tempo, porque o estacionar aí, a gente não pode entender também como ignorar, né? Porque ela é fato. Mas o estacionar aí, quando você vai estacionar, pressupõe que você vai ficar mais tempo mesmo, né? É isso aí. Vamos lá. Então, olha, a emoção, a emoção é automática, repetindo, fisiológica. O comportamento não. E aí fica uma coisa muito importante para todos nós. O comportamento é escolhido, né? O comportamento é escolhido por nós. Cada um de nós escolhe como vai se comportar depois de uma emoção. Olha que lição bonita, importante, né? A emoção é automática, ela acontece. Mas depois que eu recebi aquele buzinaço lá no trânsito, que a pessoa me fechou, o que eu vou fazer depois com isso, aí é comigo. Eu não posso culpar o outro, não posso culpar o meu corpo, porque é uma reação automática, fisiológica, não. O comportamento é escolhido. Então, nós temos a opção de parar, respirar, suplantar aquele minuto, né? E tomar uma decisão melhor, um comportamento melhor. Quando misturamos as emoções, aí que vem, ó. Aqui a gente cai no campo do sentimento. Quando a gente mistura as emoções, temos o sentimento. Por exemplo, a inveja é um sentimento, embora lá em cima a gente viu na pesquisa falando que é emoção, mas vai depender do ângulo, né? A inveja é um sentimento. No nosso exemplo, ela é a molécula, porque ela possui várias emoções. O sentimento é individual. Já que a inveja possui várias emoções, quais são as emoções que a gente percebe na inveja? Será que tem ali tristeza? Deve ter. A inveja, então, é um sentimento.
Deve ter tristeza, porque está triste porque não tem o que o outro tem, o que o outro conquistou. Tem raiva? Tem raiva do outro, né? Tem medo? Sim, medo de tentar também. E várias outras. Olha o sentimento, gente. O sentimento, ele é mais complexo. No nosso exemplo lá, o hidrogênio e o oxigênio seriam as emoções. Mas quando nós juntamos H2O, nós formamos a molécula da água. Já é um sentimento, é bem mais elaborado. Então, o sentimento é a união dessas várias emoções. Mas não tem só a emoção, não. Vamos ver aqui, o texto é interessante. Olha, o sentimento. Deixa eu passar aqui para outra folha, aqui, vai ser melhor. As emoções são padronizadas, quer dizer, é um padrão, é uma repetição, por isso a gente tem que ficar de olho também, porque foram adquiridas ao longo da nossa evolução biológica, enquanto seres habitantes do planeta Terra, evoluindo aqui. Por isso, elas são automáticas. Elas não são conscientes. As emoções são, portanto, psicofisiológicas. É importante isso. E o sentimento é uma mistura. No sentimento da inveja tem um pouco de emoção da raiva, da tristeza, do medo, corrigir isso aqui, do medo, né? E etc. Ctrl B vai salvar isso aqui. Então, os sentimentos têm mais coisas além da emoção. Aí é que vem, né? Porque o sentimento é mais elaborado. Não tem só as emoções. Tem as crenças, tem os pensamentos, a criação, a cultura. Criação aqui é familiar, educação, né? Tem ela aqui na frente. A cultura, a etnia, a educação familiar. Então, os sentimentos é algo que é mais é, elaborado. Não é simplesmente a resposta que a gente tem, a reação a uma determinada coisa que nos acontece. O sentimento é mais elaborado. Nós podemos elaborar sentimentos bons e maus, né? A emoção dura pouco, milésimo de segundo. O corpo responde imediatamente. Então, isso aqui é importante, gente, porque as respostas que o nosso corpo dá, né, às emoções, ela é um milésimo de segundo. Agora, o que pode acontecer nesse milésimo de segundo? Por exemplo, a raiva. Isso aqui é comprovado cientificamente, né? A pupila dilata, o coração acelera, o suor, arrepios, cortisol e adrenalina são liberados na corrente sanguínea, a noradrenalina, etc. Se ficarmos quietos, parados por um minuto, a raiva passa, reduz pelo menos. Isto é emoção. O sentimento, não. Olha só. A emoção você consegue esse autocontrole. Você consegue fazer com que ela volte, que o coração volte ao ritmo. Você se tranquiliza, não está suando mais, né? Você consegue controlar a emoção nesse sentido depois que ela veio, né? Então, o sentimento nós não conseguimos, porque o sentimento dura mais tempo e até por horas, né? O sentimento dura por mais tempo, por até muitas horas. E aqui, o outro importante aspecto, quando misturamos vários sentimentos, várias substâncias, temos o estado de humor. Por exemplo, o humor depressivo. Aqui você mistura várias coisas. O humor depressivo, né? Pode durar por vários dias, semanas e meses, ou até anos. Aqui o estado de humor negativo, né? Humor depressivo, por exemplo, né? Que é o nosso exemplo, ele pode demorar. Isso aqui é resultado de vários sentimentos elaborados. Olha só, a tristeza, o desânimo, a raiva, tudo isso aí num pacote só, numa reação só, né? E que foi elaborado. Somos os responsáveis por isso. Então, fechando aí a nossa analogia, a emoção são os átomos, o sentimento é a molécula, o estado de humor as substâncias. É claro que a gente não pretende aqui trazer todas as informações,
apenas tocar em alguns pontos que são importantes, principalmente saber que as emoções, elas são reações automáticas e fisiológicas, e não tem querer fugir das emoções. A pessoa que nega a tristeza quando está triste, ela está negando a si mesma. Como é que você pode ficar alegre com uma situação triste? Né? Você tem um momento de sua tristeza. Você não precisa ficar lá um dia, 3 dias, um ano, 20 anos, não. Né? Porque aí também seria outro exagero. Mas você precisa saber, ó, poxa, eu estou triste hoje. Não foi legal. Às vezes, quem trabalha no comércio sabe disso, né? Tem dia que você fecha as coisas bem bacana, deu tudo certo. Agora, tem dia que nem você fala, ai meu Deus, hoje não foi legal. E você precisava, e você está triste. Isso, para a gente que lida com comércio, né? Isso é assim. E tem outros dias que você fez uma excelente prova e você vê que deu certinho, legal. Tem dia que você não consegue nem fechar uma questão. Você sai de lá alegre? Não, você pode sair com esperança. A próxima eu vou, mas você está triste, né? Agora, você vai, por conta dessa tristeza, acrescentar outros sentimentos, outras emoções, prejudicando, assim, às vezes, o trânsito, as pessoas, o professor xingando todo mundo, Deus, né? Olha a necessidade aí que todos nós temos deste autocontrole, né? Como reconstruir, então, as nossas emoções desequilibradas pela falta ou pelo excesso? Uma emoção desequilibrada é porque está faltando ou porque está em excesso. Está faltando a emoção e ou está em excesso. Como reconstruir? Nós não estamos falando da reconstrução das emoções? Não é isso? Reconstruir as emoções. Como fazer isso? A resposta à pergunta-chave aí da nossa discussão, né? Buscando o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, no bom uso, não na negação. Às vezes será necessário compartilhar, outras meditar. Aí é uma simples receita que pode ser ampliada a gosto, né? Coloca um pouquinho de sal, coloca um pouquinho de tempero, tempero a gosto, né? Então, olha, buscando o equilíbrio. Então, vamos pôr juntinho aqui, resposta e pergunta. Como reconstruir as nossas emoções desequilibradas? Ó, já parte do momento que ela está desequilibrada. O desequilíbrio é gerado pela falta dela, né? Ou por uma falta qualquer, ou pelo excesso. Pessoas que não têm medo nenhum, querem enfrentar tudo e todos, e esse medo, às vezes, se junta ao desrespeito, aí, ó, ao sentimento, né? Vai surgindo. Ou pelo excesso, do abuso, buscando o equilíbrio. O equilíbrio está no meio, no bom uso, e não na negação. Não tem como negar essas emoções. Então, gente, pensemos bem, eu acho que aqui a análise, para nós, nesse final de conversa, ou de exposição, nos levar todos a ter isso na pauta do dia a dia. Eu estou negando as minhas emoções? Eu estou com raiva do fulano, raiva do meu cachorro, raiva disso, daquilo, né? Raiva do cachorro, essa é boa, né? Mas é verdade, né? Eu estou negando isso? Ou eu quero ser uma super-woman ou um superman? Como se isso fosse possível. Eu sou humano, eu sou gente. Aqui entra um aspecto psicológico, né? Que a gente às vezes não gosta de mostrar para o outro que a gente é frágil, mas nós todos somos frágeis. Todos. Às vezes será necessário compartilhar. Às vezes é preciso um ouvido, é preciso buscar o atendimento fraterno, é preciso buscar um especialista, né? Outras, meditar. Olha que coisa bacana. Entra aí na pauta da receita, ou daquilo que a gente precisa fazer, a meditação. Poucos usamos isso, mas vale a pena, né? Eu tô elaborando, aí eu vou fazer uma propaganda rápida, um programa para um bem-estar interior, que eu estou chamando de PBEI, tá? E ele está baseado nas capacidades humanas. Já está parte elaborada e estou complementando. E, se Deus me permitir, eu vou criar uma live para que a gente possa falar sobre isso, trabalhar essas ideias aí, ó. É um programa para um bem-estar interior, baseado em várias obras espíritas e outras,
E ele está baseado nas capacidades humanas, nas nossas potencialidades, que é os dividir da seguinte forma: as capacidades relacionais, aquelas que com as pessoas, né, envolve o trabalho em equipe, empatia, resiliência, né, e outras situações, as nossas capacidades relacionais com o meio ambiente como um todo, trabalho voluntário, etc., e também com Deus. Vamos abordar, já tem várias coisas aqui dentro dessas capacidades, ou dentro desses subitens, né? A outra seria capacidade intrapessoal. Aqui entra, ó, aí a meditação, não pode faltar. O autoconhecimento, a oração e a humildade, né? Oração e humildade, como aspectos da espiritualidade ampla, né? Nós estamos falando aqui da espiritualidade do ser, da espiritualidade ampla. Aqui entra a compaixão, aqui entra a gratidão, né? Ao perdão, o perdão e o auto-perdão, esse aqui, o perdão, o auto-perdão, o perdão, vamos pôr um tracinho aqui que é melhor. O perdão, o auto-perdão e o alo-perdão. O auto aqui é o perdoar-se, perdoar a si mesmo. Alo aqui é o perdão do outro, né? Então, e a religiosidade do ser. Outro aspecto, ó, dentro do nosso tema, capacidades emocionais, criatividade, controle e equilíbrio das emoções. Isso aqui é o PBEM. É um programa para um bem-estar interior. Se Deus quiser, esse ano eu acabo e vou estar aí divulgando e trabalhando isso. Está ficando muito interessante. Eu mesmo estou gostando. Vou ser o primeiro a fazê-lo. Eu li essa semana, para a gente concluir, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. É o capítulo 5, né? Aquele capítulo que fala sobre bem-aventurados os aflitos e bem e o mal sofrer. A frase que eu vou destacar lá, aqui, né, para todos nós, é essa aqui que está lá dentro. O desânimo é uma falta. Mas você colocou aí há pouco a respeito do desânimo, né? Não desanimar, em relação às nossas dificuldades, em relação à vida, em relação aos problemas. O Espírito de Verdade coloca lá que o desânimo é uma falta. Então, todas as dificuldades, todos os problemas, dores, sentimentos, experiências, aqui eu vou deixar de compartilhar e voltar aqui. Todas as dificuldades e dores e problemas que nós estamos passando, são situações que todos nós vivenciamos, precisamos vivenciar, e que precisamos também bem sofrê-las e saber como que a gente vai aproveitar essa situação para o nosso próprio crescimento. Não é à toa. Mesmo sendo causadas, e sempre o é, por nós mesmos, né? Então, a mensagem é essa, né? Ao reconstruir ou buscar a reconstrução das emoções, que a gente não desanime em relação ao fazer novamente, a buscar um caminho melhor, a buscar uma situação melhor para as nossas vidas. Então, desânimo jamais. Eu peço que vocês busquem lá para poder avaliar, né, a lição, é o capítulo 5, item 18, bem e mal sofrer. Stanley, eu agradeço o carinho, a atenção e a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, João Lúcio. João Lúcio, ainda não apareceu nenhuma questão aqui. Você tem algum tempinho para responder pelo menos uma? Tem sim, vão ficar até meia-noite aqui me falar isso já. Porque é um tema que mexe muito comigo,
Porque eu entendo que o conhecimento de si mesmo passa pelas emoções e pelo conhecimento dos sentimentos. Então, é uma pergunta bem breve aqui. Se o senhor achar que dá para responder, o senhor responde, por favor. Imagina um adolescente, né, que está lá nos seus 13, 14 anos, segundo grau, né, fazendo lá o seu segundo grau, e ele tem grande dificuldade para ir para a escola. Né? Ele levanta com raiva, ele chega para a escola, está doido para ir embora, ele não aguenta mais aquela escola, um ano que nunca acaba, então ele passa ali por diversas emoções e sentimentos, né, que ele não está gostando daquela experiência que ele está vivendo. Esse mesmo adolescente, passados 20 anos, ele vai lembrar lá do segundo grau dele, dá uma saudade, que tempo bom era aquele, o tempo bom que eu estudava. Né? Não sei se isso já acontece, pode ter acontecido com vocês, mas é algo que às vezes passa pela minha cabeça, experiências que na época para mim incomodavam tanto e que passado o tempo elas passam a ter um outro sentido. O que aconteceu aí? O que acontece aí? Aqueles sentimentos, aquelas emoções que eu sentia eram falsas, eram irreais, ou os sentimentos e as emoções que eu tenho hoje são irreais, ou não tem nada a ver isso? O que você pode falar pra gente? Pinga fogo. É verdade. Aí seria uma resposta também que daria um estudo, né? Mas eu acho que um aspecto importante é o da ingratidão. Que às vezes somos ingratos, e em virtude dos nossos desequilíbrios ou de uma fase que nós estamos passando, a gente não consegue enxergar os benefícios que Deus, que a natureza, que a vida tem nos proporcionado. Então, quando a gente é maduro, a gente passa um tempo e às vezes outras dificuldades sobrepõem aquela, né? A gente fala, poxa, valeu, porque ou consciente ou inconsciente, aquilo me ajudou a chegar onde eu estou. Graças a Deus. Ou então, saudade daquele tempo, né? Que não era tão difícil quanto agora. Então, a ingratidão, ela tende a gerar uma situação mais difícil lá na frente. Então, esse período de ingratidão que todos nós temos, né? A gente tem não só na adolescência, né? Mas a gente tem isso praticamente o tempo todo. Gera uma falta. É uma falta que nós estamos cometendo. E mesmo que a pessoa não saiba, se ela pular de um edifício de 5, 6 andares, ela vai quebrar no mínimo um dos seus ossos, né? Então, mesmo um adolescente vivenciando uma realidade de ingratidão, ele é um espírito mais antigo ali, ele é um espírito que está livre, também tem o livre-arbítrio. Ele vai responder lá na frente. Então, pode ser que ele entrou numa situação atual mais difícil, né? Ou mais desafiadora, mas note bem, até esse aspecto é uma situação que, se ele se remete a um passado que ele não enfrentou e agora ele está tentando se remeter a um passado que ele não enfrentou, quer dizer também que ele está com medo de enfrentar o presente. Ele não está enfrentando o presente. Ele está cometendo o mesmo desatino, porém agora. Porque quando você fala que você está com saudade lá do passado, tempos bons, isso, aquilo, a pergunta é, como é que você está enfrentando o presente agora? Porque de repente ele está cometendo o mesmo desatino, ele está cometendo a mesma coisa, né? Então daqui a 10, 15 anos ele vai falar, 10 anos atrás estava tão bom, e ele lá fugindo de si mesmo, fugindo dos enfrentamentos. Por isso que eu te falei que isso dá um estudo. São várias nuances. A gente poderia ir trilhando, né? Tirando aí. Mas eu acho que o tema mais sério aí é o reconhecimento dos benefícios que todos nós temos em relação ao que a gente precisa para a nossa felicidade futura. É a gratidão. Muito obrigado. A importância, né, das experiências que a gente vive, né? Não tem mais nenhuma pergunta aqui, né? Só agradecimentos, né? Gratidão a João Lúcio, a mestra está agradecendo aqui pela explanação valiosa, né, sobre as emoções, equilíbrio, vigilância. Eu tenho certeza, né, que são reflexões, né, que muito relevantes, né, que servem para a nossa vida. Que aqueles que desejarem, né, assistam de novo essa palestra, visitem de novo esses conceitos aí, vale muito a pena, né, estudar isso, ajuda demais a gente a viver melhor. Então, eu queria te pedir, né, a encerrar conosco, né, fazer a prece
Por gentileza, nós vamos te acompanhar, é possível? Vou cantar a música. O som tá bom aí? Tá chegando bem, maravilha. Então vamos ver, se o violão chega, você me avisa, tá? Olha aí. Chegou? Chegando limpo e claro, ótimo. Então vamos lá. Lá, lá, vai, lá, lá. Lá, 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 lá. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar nesta canção o eterno bem da paz. E assim cantando, procuro te encontrar. Só de pensar em ti, sinto alívio em respirar. Jesus querido, meigo amigo, comigo vem cantar. Me ensina, irmão, a espalhar esta canção o eterno bem da paz. Amigo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Muito boa noite a todos, né? Então vamos ficar nas vibrações dessa música. Uma boa noite a todos e até terça-feira que vem. Tchau. Muito obrigado, João Lúcio. Tchau. Um grande abraço.